Irmãos, bom dia, feliz sábado, que alegria estarmos entrando dentro do seu lar, dentro da sua casa, através deste culto. Somos muito gratos a Deus pelas suas bênçãos, pelas suas misericórdias e por essa oportunidade de nós estarmos na presença de Deus. Quão bom é ter cada um de vocês conosco. E a palavra de Deus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Meditando nesse pensamento sagrado, vamos neste momento orar, falar com aquele que é o caminho, a verdade e a vida, o Senhor Jesus. Oremos. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, como teus filhos estamos diante da tua santa presença, gratos pela tua proteção, pelo teu cuidado, por esta oportunidade de nós estarmos neste santo sábado para louvarmos e bendizermos o teu santo nome. Dá-nos o poder do Espírito Santo que tanto necessitamos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Hoje é o dia do Senhor, dia santo e de louvor, que nos faz celebrar a criação. Nesse dia quero descansar dos pesares do viver. A semana se passou, quão ansioso eu estou, e feliz quero adorar que o santo sábado chegou, santo sábado de paz, selo do Deus Criador. Graças mil eu quero dar e desfrutar do teu amor. Santo sábado de paz, selo do Deus Criador. Graças mil eu quero dar e desfrutar do teu amor. Santo sábado de paz, selo do Deus Criador. Graças mil eu quero dar e desfrutar do teu amor. Belo hino que ouvimos com
o trio Ecos Divinos, esse belo hino de louvor ao nosso Deus, abrindo o nosso culto deste santo sábado. Que bom estamos muito felizes por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na presença dEle, momentos de comunhão, de devoção espiritual, onde podemos congratular-nos uns com os outros, nos confraternizarmos e também participarmos deste momento tão importante que é o Santo Sábado do Senhor. Bem, queridos, nós vamos neste momento para o coração deste culto, que é a escola sabatina, a nossa lição sobre conhecendo a epístola de Tiago. E a nossa lição de hoje vem falando sobre a mansidão da sabedoria. O nosso texto introdutório está em Tiago, capítulo 3, verso 13. A palavra diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Nosso Salvador impressionava as pessoas com sua pureza e elevada moralidade, enquanto seu amor e gentil benevolência os inspiravam com entusiasmo. As pessoas mais pobres e humildes não tinham medo de se aproximarem dele. Então aqui nós vemos que Jesus impressionava as pessoas com a sua maneira de ser. Nosso primeiro tópico vem falando sobre discernimento distorcido. E aqui vem falando sobre um grave problema pelo qual nós precisamos e devemos estar atentos. Diz assim a palavra do Senhor: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Aqui vem falando sobre amarga inveja e sentimento faccioso. O que é sentimento faccioso? Faccioso é derivado de facção. Por exemplo, existem alguns grupos criminosos, não vamos citar aqui nomes, por exemplo, que são facções. A facção A é um grupo terrorista que é treinado para fazer mal aos outros, matar pessoas, roubar. Então, é um grupo faccioso, um partido. E aqui diz que nós precisamos lutar contra esse tipo de coisa dentro da igreja. Ou seja, pessoas que gostam de formar grupinhos, facções, para falar mal do semelhante, para prejudicar o semelhante, para tirar a influência de alguém. Então, nós precisamos estar prevenidos. Por quê? Porque a Bíblia diz que esse tipo de comportamento não é de Deus, é diabólico. Aqui na página 74, ainda no comentário desta pergunta, diz assim: que nenhum acusador dos outros atribua esse discernimento a si mesmo, pois ao fazê-lo, ele assume os atributos de Satanás sob o disfarce da justiça. Por isso peço-lhes, meus irmãos, que purifiquem o templo da alma de todas essas contaminações, pois são raízes de amargura. Então aqui diz que nós devemos limpar a nossa alma de raízes de amargura. Existem pessoas que a vida delas é acusar os outros, sempre querendo prejudicar alguém. Então,
esse tipo de caráter não pode entrar no céu. O nosso segundo tópico vem falando sobre comportamento tóxico. Qual que é o resultado da inveja e da contenda? Tiago capítulo 3, verso 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Interessante que a inveja está relacionada ao espírito faccioso. Então, existem pessoas que elas sempre querem ser as estrelas do palco. Elas nunca aceitam que outra pessoa se destaque mais do que ela. E quando alguém começa a brilhar mais, se destacar mais, ter mais influência, ela começa a fazer um espírito faccioso por trás das cortinas para tirar a influência daquela pessoa que está aparecendo mais. E a Bíblia diz que esse espírito de inveja é obra perversa. Diz a inspiração: uma pessoa em uma instituição, uma igreja que dá rédea solta a pensamentos indelicados e fala mal dos irmãos, pode despertar as piores paixões do coração humano e espalhar um fermento do mal que atuará em todos os que conviverem com ela. Dessa forma, o inimigo de toda justiça alcança a vitória. E o resultado é anular a oração do Salvador, quando ele implorou que seus discípulos fossem um, assim como ele é um com o Pai. Então, aqui diz que é um fermento do mal que se espalha. Não podemos compartilhar nossas opiniões com esse tipo de pessoa. A pergunta B fala em oposição às tendências humanas que o inimigo de nossa alma atiça, como devemos nos relacionar uns com os outros. Então nós vimos alguns maus procedimentos que não são e nem foram plantados por Deus. Mas como é que nós devemos tratar o nosso semelhante, o nosso próximo? Diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Qual é a recomendação bíblica, a recomendação de Deus? Que nos amemos uns aos outros. Amar quem nos faz bem não é dificultoso. Mas amar alguém que te prejudicou, te prejudica, que só pensa em fazer o mal contra você, é algo que só Deus pode plantar no coração. Mas é possível isso. Aqui no último parágrafo diz que aqueles que criticam e condenam uns aos outros quebram os mandamentos de Deus e se tornam uma ofensa para Ele. Não amam a Deus nem a seus semelhantes. Irmãos e irmãs, limpem o lixo das críticas, desconfianças e reclamações, e não deixem que os nervos fiquem à flor da pele. Alguns são tão sensíveis que não se pode argumentar com eles. Por isso, seja muito sensível em relação ao que significa guardar a lei de Deus em relação a se você está guardando ou quebrando a lei. É quanto a isso que Deus quer que sejamos sensíveis. Então, a nossa vida não deve ser de crítica, de condenação. A nossa vida deve ser de um relacionamento profundo com Jesus. Lidando com decepções. O que está escrito sobre aqueles que amam a lei de Deus? A Bíblia diz em Salmos 119, verso 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Então, a pessoa que tem Jesus no coração,
A pessoa que foi transformada pelo poder de Deus, a Bíblia diz que não há tropeço para elas. Muita paz tem os que amam a lei. E mesmo quando nós formos tratados com injustiça, o que nós precisamos fazer? E a Bíblia diz assim, Mateus 5. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Queridos irmãos, a Bíblia diz aqui que nós somos bem-aventurados quando alguém nos persegue e diz algum mal contra vós. Quarto tópico, a sabedoria que vem do alto. Qual é a primeira qualidade da sabedoria de Deus? Tiago 3,17, na primeira parte, diz assim, mas a sabedoria que do alto vem, primeiramente, é pura. Então, a primeira qualidade da sabedoria de Deus é a pureza. Em Deus não existe contaminação, tudo é puro. Por que essa qualidade é essencial para nós? Jesus falou, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, assim como Deus é puro, nós precisamos ter essa pureza em nosso coração. E qual deve ser o nosso foco para a vinda de Jesus? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é o veremos, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Então qual deve ser o nosso foco? Ser puro. Nos afastarmos daquelas coisas que contaminam, nos afastarmos daquelas coisas que nos separam de Deus, e sermos um em Cristo Jesus. Os puros de coração vivem como se estivessem na presença visível de Deus durante o tempo em que Ele lhes concede neste mundo. Último tópico, qualidades mais essenciais. Depois da pureza, cite as próximas 5 qualidades da sabedoria que vem do céu. Então aqui diz que é pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Essa é verdadeiramente a sabedoria que vem do céu. Por isso nós precisamos ser semelhantes a Cristo. Ser semelhantes a Jesus. Ter Jesus na nossa vida e no nosso caráter. Que o Senhor nos dê o Espírito Santo, para que possamos confiar nas maravilhosas promessas do Senhor, e assim nos encontrarmos no grande dia de Deus. É meu desejo, a minha oração. Amém. Chegamos agora ao momento todo especial, que é o momento da gratidão, onde podemos agradecer a Deus por tantas e poderosas bênçãos que Ele nos tem concedido. Para nós mantermos este canal, existe um custo por trás disso, para que a verdade chegue até você. A nossa associação, nossa igreja, que é administrada aqui por Rondônia e também administra o Acre, é um território muito grande. Nossos missionários, eles viajam longas distâncias, as despesas da igreja são muito altas. E a sua ajuda é importante através do seu dízimo, a sua primícia, a sua oferta voluntária.
Neste momento vai aparecer o QR Code e também a chave Pix. E vamos ofertar ao Senhor. Enquanto isso, nós vamos ouvir um hino de louvor a Deus. Qual a música, produção? Vamos ouvir o hino Amor Glorioso enquanto você doa a sua oferta. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu os anjos em canção mostraram sua aprovação. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Que bendita graça me mostrou. Ferido, abandonado, Jesus me socorreu e segredou minha gente, de agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Que bendita graça me mostrou. Jesus mostrou-me as chagas que em meu lugar sofreu, coroa mais de espinhos a cruz que padeceu. Que poderia em mim achar pra tais afrontas suportar? Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Que bendita graça me mostrou. Agradecemos a todos que cooperaram com as suas ofertas, que o Senhor possa retribuir em bênção sem medida. Amém. Neste momento, nós vamos ter os minutos de saúde com o doutor nutricionista Felipe Félix. Seu filho está com uma febre que não baixa de jeito nenhum. Se o problema é esse, febre alta, 38, 39, 40 graus, não está baixando, gente, solução natural está aqui, ó. Vou ensinar para você. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Felipe Félix, estou de volta com mais uma dica, uma receita. Já chega dando um like, dá um joinha pra gente. Vamos compartilhar saúde, qualidade de vida com os remédios da natureza. E o tratamento de hoje é para a febre, para baixar a febre de uma forma 100% natural. E em muitos casos em que eu fui abordado por pacientes, me ligaram, mandaram mensagem: doutor, meu filho, minha filha está com uma febre que não baixa, já dei antipirético, já 2 dias, nada normaliza. Foi a salvação, em vários casos como esse. E é o que eu vou ensinar aqui para vocês hoje. A receita vai apenas cebola, somente cebola. Pode acrescentar, utilizar um pouquinho de água, mas a princípio vamos usar a cebola para aplicar. E aqui está o Naturito para nos auxiliar nessa aplicação, né, Naturito? Naturito vai nos ajudar aqui hoje, até já está com a meinha dele, né? Como que você vai fazer com o seu filho, com a sua filha? Ó, já até caiu o chapéu do Naturito. Nós vamos colocar cebola nos pés.
Então você vai fazer uma fatia grossa de cebola na espessura de quase 1 centímetro. Uma não, né? Já faz várias fatias. Se for para uma criança, uma fatia grande para cada pé é suficiente. Tira a meinha da criança, coloca nos pés e aí vai colocar a meia de volta para passar a noite, ou mesmo que a febre esteja durante o dia, até baixar esta febre, tá? Então vai fazer uma bota de cebola. Adultos podem fazer, claro, com certeza, ó. Vai ficar, a cebola tá aqui, bonitinho. Ah, mas vai dar cheiro de cebola. Gente, não tem importância. Você pode fazer dessa forma também, se estiver firminha, né? Coloca a cebola na meia, depois vai lá e coloca a meia no pé, como você achar mais fácil aí, tá? Não tem importância se vai dar cheiro de cebola. O importante é resolver o problema. A cebola, ela puxa a febre, ela tem um efeito antibiótico, anti-inflamatório incrível. Então, mesmo que ela esteja aqui nos pés, você vai ver que ela vai sair cozida, sai quente depois de um tempo e a febre passa, vai embora. E se você quer ter um resultado melhor ainda, para garantir 100% a melhora, como que você vai fazer? Vai usar também cebola ralada, tá? Neste caso eu vou colocar aqui, aliás, é o sumo da cebola ralada. Você pega um paninho, isso aqui é uma toalha, um tecido de papel, você pode fazer com um pano de prato, por exemplo, né? E aí você vai ralar a cebola e vai misturar o sumo da cebola ralada a um pouco de água para administrar durante o dia. Como eu disse, é um antibiótico por excelência, um dos mais poderosos a cebola. Crianças podem utilizar, bebês podem utilizar, adultos, idosos, quem não come cebola, né? Todo mundo pode utilizar, tá? Isso aqui eu usei com a minha bebê com 1 mês e meio. Ela já utilizou, pegou um resfriadozinho e aí nós fizemos. Então você vai lá, espreme, tira o caldo, o sumo da cebola. Não vale chorar, hein, gente? Estou fazendo até longe aqui para não chorar. Você vai extrair o sumo da cebola e aí você acrescenta água. Qual a proporção, doutor? Não tem uma proporção exata para essa aplicação, para essa receita. Então, o que eu recomendo, né? Você utilizar aí o sumo de meia cebola, como eu fiz aqui, para 2 dedinhos de água e vai dando as colheradas para a criança. Ah, mas não está aceitando de jeito nenhum. Coloca um pouquinho de mel ou um pouquinho de adoçante, tá? Para aceitar. Vai dando as colheradas, colher de chá para a criança, ou seja o adulto, né? Durante o dia até baixar a febre. Vai aceitar um pouquinho, Naturito? Pega só um pouquinho. O Naturito não quer abrir a boca de jeito nenhum, gente. Então, não tem jeito. Dá as colheradas até baixar a febre. Então, cebola nos pés, sumo de cebola para ingerir. Pronto, a febre vai embora, normaliza de uma forma 100% natural. Ok? Se você já conhecia essa receita, conta para mim se você já utilizou. Quem nunca utilizou cebola nos pés? É uma receita tradicional dos antigos, hein? Você já utilizou? Deixa nos comentários. E você que está assistindo esse vídeo agora, que vai fazer a experiência, que vai fazer o tratamento, conta pra gente o resultado. Quantos minutos foi necessário para normalizar a sua febre? Deixa aí nos comentários que nós vamos acompanhar. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, dá um joinha pra gente, curta, compartilhe. Vamos espalhar saúde, promover saúde com os remédios da natureza. Lembre-se que Deus te ama, quer que você tenha saúde, que você viva mais e melhor. É, Naturito? Nós também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Agradecemos ao Dr. Felipe Félix pelas dicas tão importantes para cuidarmos do nosso maior patrimônio, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Neste momento,
nós vamos para a parte central de nosso culto, de nossa reunião, porque neste momento nós vamos ouvir a palavra de Deus, e hoje nós temos a alegria de ter conosco o diretor do Departamento de Adolescentes da Associação Paulista, e ele também é obreiro bíblico na Igreja da Vila Matilde, em São Paulo. O nosso querido irmão Eliseu Queiroz vai trazer um tema muito importante: amai-vos. Vamos ouvi-lo neste momento. Quero cumprimentar a todos os que estão nesse momento assistindo. Agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar aqui e também ao estúdio por essa oportunidade de estar aqui nesse momento. O texto que foi lido para a base da oração e desta mensagem está registrado no livro de Mateus, capítulo 5 e o versículo 44, onde a palavra de Deus nos diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esse texto está no capítulo 5 de Mateus. E antes de entender os textos e compreender um pouco mais sobre o que Deus tem a falar ao nosso coração, eu quero trazer à nossa memória o contexto, o que está envolvido nessas palavras, onde Jesus estava quando falou estas palavras tão importantes. Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus estava ali no monte, na montanha, e ali ficou registrado o Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. O Sermão da Montanha é a maior pregação que Jesus fez, a pregação mais longa de Jesus. Foi onde Jesus falou por mais tempo, foi no Sermão da Montanha. E ali aglomerou-se um número grande de pessoas, e as pessoas estavam ali para ouvir a mensagem de Jesus. É interessante notar que onde Jesus estava, as pessoas se reuniam para ouvir as suas palavras, para receber os seus milagres, para receber as suas curas. Levavam as crianças, iam os idosos, os jovens, e as pessoas se reuniam para ouvir o que Jesus tinha a lhes falar, a mensagem que Jesus tinha a apresentar. E neste episódio não foi diferente. No Sermão da Montanha ali estava Jesus, em uma parte um pouco mais elevada, enquanto a multidão se reuniu à sua volta. E Jesus começou a ensinar o que está registrado, do capítulo 5 até o capítulo 7 do livro de Mateus. Nós encontramos aí o Sermão da Montanha. E Jesus falou sobre muitas coisas. Depois você pode conferir na sua Bíblia. Mas uma das coisas que Jesus falou, que impactou o coração das pessoas que estavam ali, e que até hoje toca o nosso coração, foi quando Jesus falou sobre a importância de amar. Mas não amar quem te ama, não amar quem te valoriza, mas quando ele falou sobre a importância de amar o inimigo. Até porque amar quem te ama, respeitar quem te respeita, valorizar quem te valoriza, exaltar quem te exalta, isso é natural do ser humano. Eu vou retribuir essas atitudes. Agora, amar o inimigo, amar aquele que te deseja o mal, essa é uma grande dificuldade do ser humano. E nós vamos ver as palavras de Jesus que está no livro de Mateus, capítulo 5, e do versículo 43, e eu vou parar no versículo 45, onde Jesus começa nos ensinando sobre a importância de amar as pessoas à nossa volta, incluindo até mesmo os inimigos. Jesus inicia dizendo, Mateus 5, 43 a 45, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir a chuva sobre os justos e os injustos.
Então aqui nós podemos ver, na palavra de Deus, quando Jesus inicia uma parte daquela longa mensagem, onde Jesus dedica um espaço, um tempo daquela mensagem, para falar sobre a importância de amar aqueles que estão à sua volta, de amar os inimigos. Agora, qual era a missão de Jesus aqui nessa terra? Todos nós sabemos que Jesus veio aqui para salvar, para nos resgatar. Essa é a principal missão de Cristo e é justamente o que vem na nossa mente. Mas existem muitas coisas das quais Jesus veio realizar além disso. E o que está escrito no livro Ciência do Bom Viver, página 25, revela uma das muitas missões que Jesus tinha aqui nesta terra. Quando diz, Cristo não conhecia distinção de nacionalidade, posição ou credo. Os escribas e fariseus desejavam fazer dos dons celestes um privilégio local e nacional e excluir o resto da família de Deus no mundo. Mas Cristo veio derrubar todo o muro de separação. Veio mostrar que seu dom de misericórdia e amor é tão ilimitado como o ar, a luz ou a chuva que refrigera a terra. Esse texto é muito lindo. Nos mostra de maneira clara que Cristo, ele não conhecia distinção de nacionalidade, posição ou credo. Jesus não fazia separação entre branco ou negro, rico ou pobre, entre homem ou mulher, idoso ou criança. Jesus tratava as pessoas de forma iguais e via nessas pessoas um candidato à salvação. Via nessas pessoas uma alma que precisava ser salva, ser resgatada do pecado. E o texto que nós lemos diz que ele veio derrubar todo o muro de separação. Veio mostrar que o seu dom de misericórdia e o seu amor é tão ilimitado como o ar, como a luz e como a chuva que refrigera a terra. Algum dia já lhe faltou ar para respirar? A não ser que possa ser alguma situação de saúde, mas nunca faltou ar para respirarmos. Algum dia você amanheceu e o sol não surgiu? O sol está aí dia após dia iluminando. A chuva sempre volta para molhar a terra, para dar o alimento, o crescimento às plantas. Por isso nós podemos entender que Jesus veio para mostrar que o seu amor é ilimitado. O amor de Cristo não faz separação, não faz distinção e ama a todos. Essa era uma das grandes missões de Jesus aqui nessa terra. Agora, ao analisarmos o texto que foi lido, em Mateus 5, 43 e o versículo 45, o início do verso nos diz, ouvistes o que foi dito. E Jesus fala, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus está nesse momento dizendo para as pessoas, olha, vocês estão acostumadas a ouvir isso. Vocês estão acostumadas a amar apenas quem ama vocês. Vocês estão acostumadas a considerar apenas quem considera vocês. Vocês estão acostumadas a odiar o inimigo. Foi isso que vocês ouviram. Com esse texto nós podemos entender que esse era um costume daquela época. E se a gente for parar para pensar, é um costume até hoje, em nosso meio, nós podemos ver isso no mundo. E Jesus agora, ele completa o texto ao dizer o seguinte, eu, porém, vos digo. Nesse momento, Jesus está mudando os paradigmas. Nesse momento, Jesus está preparando os ouvintes para receber uma nova mensagem, para receber uma nova luz, uma nova compreensão. Vocês estão acostumados com isso, mas eu, porém, Jesus Cristo, estava dizendo o quê? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha, que tipo de amor é esse que devemos ter a ponto de amar o inimigo? É o mesmo amor
que o apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 12 e o versículo 20 e 21. Quando o apóstolo diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Jesus está dizendo nesse texto, tanto em Mateus capítulo 5 e o versículo 43, quanto através das palavras do apóstolo Paulo em Romanos 12, 20 e 21, Jesus está dizendo que qualquer sentimento que você tenha para com o seu inimigo ou semelhante, que te impeça de fazer o bem para ele, que te impeça de orar por ele, que te impeça de abençoar por ele, esses sentimentos são pecaminosos. Esses sentimentos fazem com que o ser humano possa, no futuro, perder a sua salvação, perder a vida eterna em Cristo Jesus, por alimentar sentimentos como esse, que impeça de fazer o bem, até mesmo para o inimigo. Por isso, Jesus escreveu em Marcos, capítulo 11, o versículo 26, mas se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as ofensas. Olha, por que Deus não perdoa se não perdoarmos os inimigos? Será que é uma vingança da parte de Deus? Será que é uma punição por você não amar o inimigo? Será que Deus está te castigando? Como você não perdoou os seus inimigos, você também não receberá o perdão? Será que isso é uma vingança da parte de Deus? Um castigo da parte de Deus? Nós precisamos entender qual é o efeito que o perdão opera em nossos corações, para compreender o porquê Deus não perdoa aquele que não perdoa os seus inimigos. O perdão de Deus é para trazer paz, alegria. O perdão de Deus é para trazer harmonia, tranquilidade de consciência e união com Ele e com o nosso semelhante. Logo, se eu não perdoo o meu irmão, se eu não tiro as mágoas e as decepções, se eu não reduzo o meu orgulho a cinzas, mesmo que Deus queira me dar o perdão, ele não terá efeito em minha vida. Não é por vingança que Deus não perdoa aquele que não perdoa o inimigo. É porque o perdão de Deus só faz efeito quando você perdoa os seus inimigos, quando você perdoa o seu semelhante. O perdão de Deus só causa efeito em nossa vida quando demonstramos amor pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos. Querer o perdão de Deus sem perdoar o inimigo é mesmo que tomar remédio e veneno ao mesmo tempo. Eu quero o perdão, mas eu não quero perdoar. É como você tomar remédio e veneno ao mesmo tempo. Você quer a cura, mas ao mesmo tempo você está com aquilo que te faz mal, com aquilo que te impede de ser beneficiado pela cura. Certa vez eu ouvi um pregador dizer uma frase em um dos seus sermões, e eu nunca mais esqueci. E ele diz o seguinte: quem não perdoa faz do seu coração uma lixeira, onde ali é depositado lixos emocionais. Por isso, amar o inimigo e perdoá-lo quantas vezes preciso for, significa você tratá-lo com respeito, com cortesia, considerando-o como Deus o considera. Mas Jesus continua, no verso que nós lemos, ele continua dizendo o seguinte: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e vinha a chuva sobre o justo e injustos. Aqui Jesus vai além. Ele pede, ele nos orienta, ele nos ensina a amar os inimigos, mas ao mesmo tempo ele fala: olha, você só se tornará filho do Pai Celeste quando você amar e perdoar o seu inimigo.
O texto diz, para que vos torneis filhos do Pai Celeste. E neste momento também Jesus nos dá o exemplo, mostrando que aquilo que está sendo exigido de nós, a divindade faz por nós. Por isso que o texto diz, ele faz nascer o sol sobre o bom e sobre o mal. Ele derrama a chuva sobre o justo e o injusto. À noite, quando você está na sua casa, o justo está alimentando e o ímpio também está sendo alimentado. Você tem roupas para vestir, o ímpio também tem roupas para vestir. O justo recebe bênçãos, cuidados e o ímpio também recebe. Agora, por que Deus faz dessa maneira? Para mostrar que da mesma forma que Ele trata a todos, sem distinção, nós também devemos tratar o nosso semelhante. Nós também devemos amar as pessoas à nossa volta e dar a elas aquilo tudo que Deus pede que nós o entregamos. Agora, a mensagem de Jesus continua, e eu vou agora para uns versos que eu ainda não li. Em Mateus capítulo 5, e o versículo 46 e 47. Onde Jesus nos diz o seguinte, continuando a sua mensagem sobre amar, ele fala, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Aqui Jesus nos mostra algo interessante, porque talvez nós queremos dar as nossas justificativas para não amar o inimigo, para não amar aquele que nos odeia, queremos dar justificativa às vezes para não abençoar aquele que nos amaldiçoa. E Jesus está nos dizendo nesse momento qual vai ser a diferença entre você e o publicano ou entre você e o gentil. E eu quero, antes de entrar em alguns detalhes sobre esses versos, eu quero relembrar para você sobre quem eram os publicanos e quem eram os gentios. Os publicanos eram um grupo de judeus que trabalhavam para o governo romano cobrando impostos. E os publicanos, eles eram odiados pelos judeus por cobrar imposto do seu próprio povo. E os gentios, na Bíblia, muitas vezes, gentios está fazendo uma referência ao ímpio. Está fazendo uma referência àquele que não teme a Deus, que não honra a Deus, que não obedece à sua lei. Por isso, Jesus leva as pessoas naquele momento e leva você e a mim agora a fazer uma reflexão. Que recompensa se alcança em amar quem te ama? Os publicanos também fazem o mesmo. Jesus leva o povo a entender que por esta lógica simplória de amar apenas quem te ama, não traz mérito nem glória alguma. Que sacrifício é exigido nisso? Jesus ainda emenda com a pergunta, se saudardes apenas os vossos irmãos, o que fazeis demais? Porque os gentios também fazem o mesmo. Jesus está dizendo que não há diferença entre o que se diz crente e ama somente os seus irmãos, dos ímpios que ama somente os seus. O cristão verdadeiro, ele deve amar a todos, porque até o ímpio que não teme a Deus, que não conhece a Deus, ele ama os seus. O ímpio que não teme a Deus, ele considera aqueles que o têm em consideração. Ele honra aquele que os honra. E se o cristão faz dessa mesma forma, qual é a diferença entre você e o gentio? Jesus leva o povo a fazer uma reflexão. Se o cristão deve ser diferente e imitar a Jesus Cristo, então ele não pode fazer como o gentio faz. Ele não pode fazer como o publicano faz. Ele tem que ser um exemplo e demonstrar amor a todos os que estão à sua volta. Por isso, ao você andar pela rua, ande sempre com um semblante alegre. Sorri para as pessoas à sua volta. Cumprimente tanto o irmão como o ímpio de forma calorosa, demonstrando simpatia, consideração, demonstrando interesse. Na rua, quando um carro te fechar,
quando a moça da loja não te atender bem, quando o cliente foi ignorante com você, quando falharem com aquele compromisso que fizeram com você, por mais difícil que seja, sorri, perdoe, ame e, se for preciso corrigir, orientar, faça com amor. Se não souber como fazer isso na hora, então pergunte a si mesmo nesses momentos: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Tenha certeza que o Espírito Santo irá dizer. Em diversos momentos que você é tentado, em diversos momentos que surgem circunstâncias para criar atrito entre você e as pessoas, pergunte o que Jesus faria se estivesse no seu lugar. E eu tenho certeza que o Espírito Santo irá dizer aos seus ouvidos. E você vai saber como agir em determinadas situações. Mas lembre-se, amar o semelhante, amar o inimigo, não significa apoiar os seus erros. Não significa concordar com suas falhas. Até porque Jesus falou em Mateus 5,48, no finalzinho da sua mensagem sobre este ponto de amar o inimigo. Jesus finaliza o versículo 48 dizendo: portanto, sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai Celeste. Jesus tinha a incrível habilidade de desprezar o pecado, de se colocar contra as atitudes pecaminosas, as ações pecaminosas do ser humano, mas ao mesmo tempo de amar o pecador. E as pessoas conseguiam enxergar isso em Jesus. As pessoas conseguiam ver nos olhos de Jesus, nas ações de Jesus, alguém que não estava concordando com os seus erros, mas ao mesmo tempo conseguia ver nas palavras de Jesus, nas suas ações, alguém que o amava, alguém que tinha consideração. A inspiração nos diz que muitas vezes, quando Jesus ia corrigir as pessoas, era como se houvesse lágrimas na sua voz. Isso é amor, isso é consideração, isso é ver o erro das pessoas, sabendo quão pecaminosas elas são, mas ao mesmo tempo olhar para a pessoa e deixar claro que a ama como um ser humano, que deseja salvar, que deseja resgatar. E nós precisamos ter isso. Jesus entendia que os pecadores e pecado andam de mãos juntas, mas ao mesmo tempo ele sabia que veio ao mundo para condenar o pecado e salvar e amar o pecador. Por isso Jesus, ele dá o seu exemplo e ele diz: sede perfeitos, como ele diz, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Então precisamos amar o inimigo não da maneira que achamos que deve ser. Precisamos amar e orar aqueles que nos perseguem, não da maneira que achamos que deve ser, mas da forma como Jesus Cristo fazia. E agora nós caminhamos para próximo ao fim dessa mensagem, onde eu quero fazer algumas perguntas reflexivas para você. Será que Deus exige muito do ser humano quando pede tal coisa? Será que Deus não está exagerando em querermos que amamos os nossos inimigos? Será que não é um exagero abençoar quem te amaldiçoa, fazer o bem a quem te faz o mal, orar por quem te despreza e desejar a salvação de quem quer te ver na pior situação? Será que não é um exagero da parte de Deus, da parte de Jesus, deixar um ensinamento, um mandamento como esse? Olha, quando pensamentos como esse vier à sua mente, eu te convido a refletir nesses textos. Zacarias, capítulo 13 e o versículo 6. Se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. E em 1 João, capítulo 4 e o versículo 19, a Bíblia nos diz, nós amamos porque ele
nos amou primeiro. Eu quero dizer a você que se Deus fosse esperar a humanidade primeiro demonstrar amor por Ele, para então vir salvar, nunca seríamos salvos. Se só fomos e somos e seremos salvos, porque primeiro Ele nos amou, mesmo quando ainda éramos inimigos. Então, quando você achar que é difícil amar o inimigo, quando você achar que é difícil orar por aquele que te persegue, abençoar aquele que te amaldiçoa, desejar prosperidade para aquele que deseja a sua ruína, lembre-se que quando Jesus veio aqui nos resgatar, nós éramos o inimigo de Deus. E Ele veio e demonstrou amor, misericórdia, quando não merecíamos. E se fosse esperar a humanidade demonstrar amor primeiro, para depois Ele nos salvar, nunca seríamos salvos. Até porque o texto é claro ao dizer, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. E é interessante notar no texto de Zacarias, quando pergunta que feridas são essas em tuas mãos, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Esse texto também faz uma alusão ao sofrimento que Jesus Cristo iria passar aqui nessa terra. Quem em sã consciência, humanamente falando, vai ser ferido e dizer, olha, esses ferimentos foram o meu amigo que fez. Geralmente nós dizemos o contrário. Embora essa mensagem, ela vem para nos ensinar a fazermos diferente. Jesus ensina, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. É difícil perdoar o irmão? Dói no peito se humilhar e pedir perdão ou perdoar o inimigo? Em Lucas capítulo 23, versículo 34, é um dos textos que eu gosto muito da palavra de Deus. Quando Jesus, pendurado na cruz, sofrendo, morrendo, na maior agonia e angústia que nossa mente não pode imaginar por completo, Ele diz as palavras, contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aqui Jesus nos ensina uma grande lição. Mesmo em meio à dor, morrendo pelos nossos pecados, sendo afligido pelo mal de todas as formas, Jesus clama ao Pai, que perdoa aqueles que o zombavam, aqueles que o escarneciam dele quando estava pendurado na cruz. Mesmo na dor, mesmo na zombaria, mesmo em meio ao desprezo, à falsidade, mesmo em meio ao orgulho e à exaltação das pessoas à sua volta, nada disso impediu Jesus de elevar uma prece aos céus por aquelas pessoas. Jesus, nesse momento, está intercedendo pelos inimigos. Jesus está orando pelos que o estavam maltratando. Pai, perdoa-os. Não leve em consideração o que eles estão fazendo, porque não sabem o que fazem. E quando nós olhamos para isso aqui, fica mais fácil perdoar o inimigo. Fica muito mais fácil perdoar aqueles que nos ofendem, até porque eu não acredito que exista alguém nessa terra que sofreu mais do que Jesus, que passou uma agonia maior do que a que Jesus passou. E mesmo ali, pendurado na cruz, ele ainda eleva uma oração pelas pessoas que o maltratavam. Ciência do Bom Viver, página 72, diz que o amor humano pode mudar, mas o amor de Cristo não conhece variação. Quando a Ele clamamos por socorro, sua mão está estendida para salvar-nos. Esse texto é um texto maravilhoso, onde mostra que no amor de Cristo nós podemos descansar por completo. No amor de Cristo nós podemos confiar, tendo a certeza de que Ele nos ampara, de que Ele nos transforma, de que Ele cuida de cada um de nós. E esse mesmo amor que Deus demonstra para conosco é o amor que nós devemos demonstrar
para com os semelhantes, para com aqueles que estão à nossa volta. Quando lembramos do quanto Deus nos amou e nos ama, e quão grande foi o seu sacrifício por nós para nos perdoar, fica fácil perdoar e amar os nossos inimigos. O meu desejo para você que está me ouvindo é que essa mensagem possa alcançar o seu coração, possa contribuir para o seu crescimento espiritual, para que possamos entender que amar o inimigo não é uma opção, mas é uma ordem, é um mandamento que Deus deixa para todo aquele que deseja seguir e fazer a tua vontade. Que Deus te abençoe e que essa mensagem possa ficar gravada em seu coração. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre. Obrigado, irmão Eliseu Queiroz, por mensagem tão profunda, necessária para esses momentos. E neste momento nós vamos orar por todos os pedidos de oração que chegaram até nós no nosso chat. Vamos entregá-lo nas mãos do Senhor e que possamos amar-nos uns aos outros como Jesus nos ama. Oremos. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, como teus filhos estamos diante da tua santa presença, gratos pelo teu amor e a tua misericórdia. Obrigado também, Senhor Jesus, por ouvirmos a tua santa palavra. Que o Senhor possa nos dar o poder do alto. O Senhor possa nos dar o poder do Espírito Santo que nós tanto necessitamos e herdarmos aquele reino que é a nossa esperança. São bênçãos que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mais de Cristo quero ver, mais o seu amor, ó Deus, mais a sua compaixão, mais a sua mansidão, mais em Cristo, mais em Cristo, mais o seu puro e santo amor, mais de Jesus o Salvador, mais de Cristo perto está, o seu rosto contemplar, sempre sua voz ouvir, sua lei não transgredir, mais em Cristo, mais em Cristo, mais o seu puro e santo amor, mais de Jesus o Salvador, mais a Cristo quero olhar, vê-lo em glória, enfim reinar, reine no meu coração, desde já e até então, mais em Cristo, mais em Cristo, mais o seu puro e santo amor, mais de Jesus o Salvador. Queridos
Irmãos e irmãs, agradecemos a todos por estarem conosco. Nós vamos ficar por aqui e estaremos de volta amanhã, domingo, a partir das 19h30 no horário local. 19 horas no horário local, 20 horas no horário de Brasília. Até o nosso culto de amanhã, se Deus quiser.